Imagine estar parado no trânsito, olhando pela janela do carro, e de repente, seus olhos cruzam com uma criança que carrega um peso que não deveria ser dela. Uma menina frágil, com roupas surradas, segurando uma caixinha de doces, tentando sorrir apesar do cansaço evidente nos olhos. Agora, e se eu te disser que essa cena comum em grandes cidades esconde um segredo capaz de partir o coração? Hoje, você vai conhecer a história de Maria Eduarda, uma menina que, ao tentar sobreviver em meio às dificuldades, cruzou o caminho de uma das personalidades mais conhecidas da televisão, Ratinho. Mas o que ele descobriu ao parar para falar com essa criança transformou sua vida para sempre. Essa não é apenas uma história de sofrimento, é também sobre empatia, coragem e sobre como pequenos gestos podem mudar destinos. Fique comigo até o final, porque essa história tem uma reviravolta emocionante e uma lição que pode tocar o seu coração. E antes de continuar, já deixe seu like para que o YouTube entregue mais histórias inspiradoras como essa para você. Agora, vamos para a primeira parte dessa incrível jornada. A chuva fina riscava o asfalto de São Paulo, formando pequenos riachos entre as ruas iluminadas pelos faróis dos carros. A cidade nunca dormia, mas naquela noite, uma cena prestes a acontecer mudaria o rumo de duas vidas para sempre. Ratinho dirigia sozinho, voltando de um longo dia de gravações. O cansaço pesava, mas algo fez despertar quando o semáforo ficou vermelho. Ali, sob a luz amarelada do poste, estava uma menina franzina, de olhos grandes e fundos, segurando uma caixa de doces. Seu corpo era pequeno, mas seu olhar carregava um peso gigante. "Moço, aceita um doce?" A voz era baixa, quase um sussurro. Maria Eduarda sorria timidamente, mas seus olhos brilhavam de um jeito que fazia o coração apertar. Ratinho abaixou o vidro sem pensar duas vezes. Não era apenas sobre comprar um doce. Algo naquela menina o fez querer saber mais. "Você sempre fica por aqui?" perguntou ele, pegando algumas moedas do console do carro. O sorriso dela vacilou por um instante. "Sim, tenho que vender todos antes de voltar para casa. Minha mãe precisa." A frase morreu antes de ser completada. Maria Eduarda desviou o olhar, como se tivesse medo de revelar demais. Mas aquilo já era o suficiente para Ratinho entender que a vida dela não era fácil. O semáforo ficou verde. As buzinas atrás apressavam. Mas Ratinho não se mexeu. Algo dentro dele gritava que ele não podia simplesmente ir embora. "Onde você mora?" perguntou, ignorando os carros impacientes atrás. Maria Eduarda hesitou, mas apontou para uma direção. E naquele momento, Ratinho tomou uma decisão. Ele ia ver com os próprios olhos o que aquela menina enfrentava. As ruas foram ficando mais estreitas, os postes mais escassos, e o brilho das lojas do centro deu lugar a vielas escuras. O coração de Ratinho batia acelerado. Ele sentia que estava prestes a testemunhar algo que jamais esqueceria. Ao chegar, ele viu um barraco pequeno, de paredes descascadas e uma única luz fraca iluminando o interior. Dentro, uma mulher deitada sobre uma cama improvisada tossia fracamente. Seu rosto pálido mostrava sinais de uma doença severa. "Mãe, esse moço comprou meus doces." "Ele quis te conhecer", disse Maria Eduarda, segurando a mão dela. Dona Lúcia forçou um sorriso e murmurou: "Que Deus te abençoe, senhor. Maria Eduarda é minha fortaleza." Mas Ratinho sabia que aquela criança estava carregando um fardo grande demais para os seus pequenos ombros. E ele também sabia que não poderia simplesmente ir embora. Foi então que ele olhou para a mesa e viu um papel amassado. Pegou e leu. Era uma receita médica. Remédios caros, impossíveis de serem comprados com a venda de doces no semáforo. O coração de Ratinho apertou. Ele não conseguiria dormir naquela noite se não fizesse algo. E foi ali, naquele barraco humilde, que ele tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida de Maria Eduarda e de sua mãe. Mas essa história está apenas começando. Aquela noite foi longa para Ratinho. Deitado na cama, ele encarava o teto, mas sua mente estava longe dali. A imagem de Maria Eduarda, tão pequena, enfrentando a chuva para vender doces e sustentar a mãe doente, não saía de sua cabeça.
Ele sabia que poderia simplesmente comprar os remédios e seguir sua vida. Mas algo dentro dele gritava que isso não era o suficiente. Aquela menina precisava de mais do que uma ajuda momentânea. Ela precisava de um futuro. Na manhã seguinte, Ratinho pegou o telefone e entrou em ação. Ligou para sua equipe e pediu que encontrassem um médico de confiança para avaliar Dona Lúcia. Em poucas horas, ele já estava de volta ao pequeno barraco da família, desta vez acompanhado por um especialista. O diagnóstico foi ainda pior do que ele temia. A doença havia avançado e, sem tratamento adequado, Dona Lúcia teria pouco tempo de vida. Precisamos começar o tratamento imediatamente, disse o médico, com um olhar preocupado. Maria Eduarda agarrou a mão da mãe com força. O medo era evidente em seus olhos. Eu faço qualquer coisa, só quero que minha mãe fique bem. Ratinho engoliu em seco. A força daquela menina o impressionava, mas ele sabia que, às vezes, só vontade não bastava para vencer uma batalha como essa. Era preciso mais. Muito mais. Então, ele tomou uma decisão ousada. Chamaria Maria Eduarda e sua mãe para o seu programa de TV, contaria a história delas para o Brasil inteiro. Mobilizaria ajuda. Mas havia um problema. Dona Lúcia, mesmo tão frágil, era uma mulher orgulhosa. Não queria expor a filha. Eu agradeço sua bondade, Sr. Ratinho. Mas não quero que minha filha seja vista como uma coitada. Não quero que ninguém tenha pena de nós. Aquelas palavras mexeram com Ratinho. Ele respeitava a dignidade daquela mulher. Mas também sabia que o tempo estava correndo. Precisava encontrar um jeito de ajudá-las, sem ferir o orgulho de Dona Lúcia. E foi então que uma notícia inesperada mudou tudo. Enquanto Ratinho tentava bolar uma solução, um de seus produtores fez uma descoberta chocante. O pai de Maria Eduarda estava vivo e morava a poucos quilômetros dali. O choque foi grande. Aquele homem, que havia abandonado a esposa e a filha anos atrás para se afundar no álcool, estava sóbrio há 2 anos e trabalhava como ajudante em uma oficina mecânica. Quando soube do estado da ex-esposa e da filha que nunca conheceu de verdade, ele desmoronou. Eu fui um monstro, murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Nunca tive coragem de voltar. Sempre achei que elas estariam melhor sem mim. Ratinho ficou dividido. Aquele homem merecia uma segunda chance? Contar para Maria Eduarda que seu pai estava perto poderia ser um choque enorme. Mas e se ele realmente tivesse mudado? E se pudesse ajudá-las agora? Com cautela, Ratinho decidiu testar o terreno. Maria Eduarda. Se seu pai quisesse te ver, você aceitaria? O que veio a seguir foi um silêncio pesado. Os olhinhos dela, sempre tão fortes, ficaram vermelhos de raiva e dor. Eu não quero vê-lo. Sua voz saiu cortante. Ele nos deixou. Minha mãe passou fome por culpa dele. O barraco ficou pequeno diante daquela tensão. A reaproximação com Jorge poderia resolver problemas financeiros, emocionais. Mas também poderia abrir feridas que Maria Eduarda não queria reviver. Agora, Ratinho enfrentava um desafio ainda maior. Como ajudá-lo a entender se o perdão era possível? Como garantir que sua mãe recebesse o tratamento necessário? E, acima de tudo, o tempo estava se esgotando. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar de Maria Eduarda, perdoaria o pai? Ou seguiria sem olhar para trás? Escreva aqui nos comentários. Se gostou da história até agora, já deixe o seu like para o YouTube entender que você quer mais histórias como essa. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos emocionantes para você. Ratinho percebeu que não poderia forçar aquela reconciliação. O perdão não era algo que se exigia. Mas algo inesperado aconteceu. Enquanto conversava com Maria Eduarda sobre o passado, uma voz fraca, mas firme, interrompeu a conversa. Filha. Dona Lúcia havia acordado e estava ouvindo tudo. Você tem o direito de estar magoada, mas guardar esse ódio só vai te machucar ainda mais. Maria Eduarda arregalou os olhos. Mãe, você quer que eu perdoe ele? Depois de tudo o que fez? Dona Lúcia suspirou,
visivelmente debilitada. Eu não estou dizendo que ele merece. Mas o perdão não é para ele, minha filha. É para você. Ratinho observava em silêncio. Já havia presenciado histórias de reencontros antes, mas essa era diferente. Havia dor real, mágoas profundas que não poderiam ser apagadas com um simples pedido de desculpas. Foi então que Jorge chegou. O homem estava nervoso, os olhos marejados. Eu nem sei o que dizer. Ele tentou encarar Maria Eduarda, mas a menina desviou o olhar. O silêncio entre os dois era esmagador. E então, algo inesperado aconteceu. Jorge se ajoelhou diante de Dona Lúcia e segurou sua mão com cuidado. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Mas, se ainda houver alguma chance de consertar o que fiz, eu quero tentar. Maria Eduarda fechou os punhos, lutando contra as lágrimas. Você não pode simplesmente aparecer e achar que tudo vai se resolver. Eu vendi doces na rua para comprar comida. Minha mãe está assim porque você nos deixou. Jorge assentiu, sentindo o peso de cada palavra. Eu sei. E nunca vou me perdoar por isso. Mas eu quero ajudar agora. Por favor, me deixe ajudar. Ratinho sabia que esse era o ponto de virada. Maria Eduarda precisava decidir se continuaria carregando aquela dor ou se daria uma chance para que algo novo surgisse. O silêncio na pequena casa parecia se estender por uma eternidade. Maria Eduarda, com os olhos marejados, desviou o olhar do pai e apertou a mão da mãe com força. Você quer mesmo que eu perdoe ele, mãe? Perguntou com a voz trêmula. Dona Lúcia sorriu, cansada. O perdão não muda o passado, minha filha. Mas pode mudar o futuro. A menina respirou fundo, lutando contra o turbilhão de emoções dentro de si. Olhou para Ratinho, que permaneceu em silêncio, respeitando seu momento. Depois, voltou o olhar para Jorge. Você vai embora de novo? Perguntou, sem rodeios. O homem balançou a cabeça rapidamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não. Nunca mais. Maria Eduarda hesitou. Depois deu um pequeno passo à frente. Se você quer ajudar, então ajude. Mas eu não posso simplesmente esquecer tudo. Jorge assentiu. Sabia que a confiança não viria de imediato. Ratinho percebeu que essa era a abertura de que Jorge precisava. Virou-se para o homem e foi direto ao ponto. Você tem uma chance de provar que mudou. Vamos começar com o básico. Dinheiro para o tratamento da Dona Lúcia e um teto digno para Maria Eduarda. Está pronto para assumir essa responsabilidade? Jorge não hesitou. Sim. Eu farei qualquer coisa. Com o apoio de Ratinho e sua equipe, Jorge conseguiu um novo emprego com melhor remuneração. As doações que Ratinho mobilizou garantiram que Dona Lúcia iniciasse o tratamento adequado. Maria Eduarda ainda carregava mágoas, mas havia dado o primeiro passo para superar seu passado. E isso mudava tudo. Nos dias seguintes, a vida da menina começou a se transformar. Ainda assim, a barreira emocional entre ela e o pai permanecia. Jorge tentava se aproximar. Começou a levá-la à escola, buscá-la e até ajudava com os doces que ela ainda insistia em vender. Mas Maria Eduarda não sabia se poderia confiar nele. Até que um dia, algo a fez enxergar as coisas de outra forma. Enquanto voltavam da escola, Maria Eduarda viu Jorge sendo abordado por um antigo colega de bar. Toma, Jorge. Só uma cervejinha para lembrar os velhos tempos, disse o homem, entregando uma garrafa. Jorge olhou firme para o colega, balançou a cabeça e afastou a garrafa. Não bebo mais. Maria Eduarda observou a cena em silêncio. Pela primeira vez, viu que o pai realmente estava tentando mudar. Naquela noite, Jorge trouxe um prato de comida para ela. A menina hesitou, mas aceitou. Foi um gesto pequeno, mas significativo. Ratinho acompanhava tudo à distância, orgulhoso de ver a transformação acontecendo. Ele sabia que ainda levaria tempo para as feridas se curarem. Mas o caminho para a reconstrução finalmente havia começado.
Se você está gostando dessa história, já deixa o like. Isso ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas e fortalece para que possamos trazer mais conteúdos emocionantes para você. O tempo passava, e a relação entre Maria Eduarda e Jorge continuava evoluindo, ainda que de forma lenta. Ele não forçava a proximidade, respeitando o espaço da filha, mas pequenos gestos faziam a diferença. Levava-a para a escola, preparava o jantar quando Dona Lúcia não estava bem e sempre perguntava: como foi seu dia? Enquanto isso, Ratinho trabalhava nos bastidores para garantir que a família tivesse um futuro mais estável. Ele mobilizou doações para que Maria Eduarda e sua mãe pudessem sair da comunidade perigosa onde viviam e ajudou Jorge a conseguir um trabalho fixo com carteira assinada. Mas então, uma nova ameaça surgiu. O dono da casa onde moravam apareceu exigindo os aluguéis atrasados e ameaçou despejá-los. O desespero tomou conta de Maria Eduarda e Dona Lúcia, pois, apesar da melhora, ainda não tinham recursos suficientes para pagar tudo. Jorge viu aquilo como sua grande prova. Sem hesitar, pegou parte do dinheiro que vinha guardando e quitou a dívida. Quando Maria Eduarda soube o que ele fez, algo dentro dela mudou. Pela primeira vez, viu que o pai estava lutando por elas. Naquela noite, enquanto Jorge preparava o jantar, Maria Eduarda se aproximou timidamente e disse: "Pai, obrigada." Foi a primeira vez que o chamou assim. Jorge engoliu em seco, segurando as lágrimas. Ratinho soube, naquele momento, que tudo estava se encaminhando para um desfecho que ninguém imaginava no começo dessa história. Uma notícia inesperada. O dia mais importante chegou. Dona Lúcia finalmente completaria a primeira fase do tratamento. Ratinho fez questão de acompanhá-los ao hospital, onde o médico trouxe uma notícia inesperada. O tratamento está funcionando. Se continuarmos assim, ela terá grandes chances de recuperação total. Maria Eduarda chorou de alívio, segurando forte a mão da mãe. Jorge fechou os olhos, emocionado. Ratinho sorriu satisfeito. Mas a vida sempre reserva surpresas. Naquela mesma noite, enquanto Jorge voltava do trabalho, um antigo colega de bar o abordou. "Você pode fugir do passado, mas nunca vai mudar quem realmente é." E jogou uma garrafa de bebida em sua direção. O cheiro do álcool era forte. Por um instante, Jorge sentiu o corpo tremer. A tentação era imensa. Se cedesse, perderia tudo de novo. Mas então, lembrou-se do olhar de Maria Eduarda. Do "obrigada, pai" que ela dissera dias atrás. E, num ato de coragem, virou-se e foi embora, deixando para trás o que antes o definia. Quando chegou em casa, Maria Eduarda o esperava na porta. "Eu confiei em você hoje." Ela o olhava nos olhos, e pela primeira vez Jorge sentiu que estava mudando de verdade. Ratinho, observando tudo de longe, percebeu que essa história não era apenas sobre ajuda ou caridade. Era sobre transformação. Um novo começo. Os dias passaram, e a vida de Maria Eduarda, Dona Lúcia e Jorge começou a tomar um rumo completamente diferente. A casa simples, antes cheia de incertezas e dor, agora tinha algo novo: esperança. Com o apoio de Ratinho, Jorge conseguiu um emprego melhor e garantiu um lar digno para a família. Ele continuava firme em sua sobriedade, provando a cada dia que sua mudança era real. Dona Lúcia, ainda em recuperação, já conseguia sair da cama e até ajudava Maria Eduarda com as tarefas escolares. Seu sorriso mostrava que a vida ainda podia lhe dar uma segunda chance. Maria Eduarda, por sua vez, finalmente começou a viver sua infância, sem a carga de responsabilidades que carregava antes. Ainda vendia doces, mas agora por escolha, não por necessidade. Com o dinheiro das doações e o apoio do pai, ela pôde voltar a sonhar. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Ratinho fez uma última visita surpresa. Ele se sentou à mesa e olhou para Maria Eduarda. "Então? Como estão as coisas?" A menina sorriu. "Acho que agora tá tudo bem." Foi um momento simples, mas cheio de significado. Ratinho sabia que essa não era uma história de contos de fadas. A vida ainda traria desafios. Mas agora Maria Eduarda tinha um pai ao seu lado. Uma mãe que lutava para viver. E,
acima de tudo, um futuro. E para ele, essa era a maior recompensa de todas. Meses depois, Maria Eduarda e sua família estavam completamente transformadas. Se essa história emocionou você, já deixe o like. Isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas e fortalece para trazer mais conteúdos incríveis para você. Dona Lúcia continuava respondendo bem ao tratamento. Jorge seguia firme no emprego. E Maria Eduarda? Maria Eduarda agora tinha um novo sonho: estudar para dar à mãe uma vida melhor. Uma tarde, enquanto o Ratinho apresentava seu programa, recebeu uma carta escrita à mão. O nome no remetente? De Maria Eduarda. Mas, ao abrir e começar a ler, ele entendeu. Era Maria Eduarda. Querido senhor Ratinho, você entrou na minha vida num dia de chuva e mudou tudo. Eu não sabia se acreditava em milagres. Mas hoje eu sei que eles existem. Minha mãe está melhor. Meu pai voltou para nós. E, pela primeira vez, eu acredito que posso ter um futuro. Obrigada por não ter olhado para mim como apenas mais uma menina vendendo doces, mas sim como alguém que merecia uma chance. Quando eu crescer, quero ser como você e ajudar outras pessoas também. Com carinho, Maria Eduarda. Ratinho leu a carta ao vivo, visivelmente emocionado. Ele já tinha ajudado muita gente, mas aquela história tinha um lugar especial em seu coração. O destino cruzou seus caminhos naquele semáforo chuvoso. E, naquele momento, ele entendeu que às vezes, um simples gesto pode mudar tudo. E você? Será que já passou por alguém que só precisava de uma chance? Quantas Maria Eduardas desistem por aí, esperando um olhar diferente, uma palavra de apoio, ou até mesmo um pequeno gesto que pode transformar tudo? Talvez naquele semáforo. Talvez naquela calçada. Talvez na sua vizinhança. Histórias como essa acontecem todos os dias. Mas nem sempre encontramos alguém disposto a ouvir e ajudar. A mudança começa com cada um de nós. E se, hoje, você fosse o Ratinho na vida de alguém? Se essa história te tocou, compartilhe. Quem sabe ela não inspira mais pessoas a fazerem o bem. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E olha, se inscreva no canal História que Emociona e nos ajude a espalhar coisas boas. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você faria no lugar do Ratinho? E lembre-se, do mundo não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. Até a próxima história.